Questão 1 da página 44. No decorrer do século passado, a população brasileira foi praticamente multiplicada por 10. Atualmente, segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. Aqui mostra a evolução da população brasileira entre 1900 e 2010. Em 1900 tinha 17,4 milhões de habitantes. Eu não vou ler todos os valores, mas está aqui. Aí, a letra A pergunta o que? Na tabela, quais das variáveis se relacionam? Ou seja, nessa tabela aqui, quais variáveis se relacionam, né? Então, se relaciona o ano, né, com a população. A letra B pergunta: qual era a população brasileira no ano de 1980? Então, a gente procura o ano aqui de 1980, né? Então, foi 121,2 milhões de habitantes. A letra C: a cada ano apresentado na tabela está associado mais de uma quantidade de habitantes. Ele faz essa pergunta, não, né? A cada ano só tem uma quantidade de habitantes relacionados, né? Em 2010 é 190,8, em 2000 é 169,6 e assim por diante. Cada ano só tem uma quantidade de habitantes relacionados. Então a resposta para a letra C é não. Questão 2, né? Pergunta: em cada item está descrita uma relação entre duas variáveis. Determine, em cada caso, a variável independente e a variável dependente. Letra A: a altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar, né? Então, o que seria a variável dependente e a variável independente nesse caso, né? A variável dependente aqui da letra A, a variável independente, né, que não depende de nada, seria a altura do prédio, né? Que a altura do prédio, ela não depende de nada, né? Pode existir qualquer altura. Já o tempo necessário para subir pela escada até o último andar, né, vai depender da altura do prédio. Se um prédio tiver 2 andares, uma pessoa vai levar um certo tempo. Se o prédio tiver 10 andares, a pessoa vai levar mais tempo. Ou seja, o tempo necessário para a pessoa subir a escada, né, é a variável dependente, né, que ela depende, né, da altura do prédio. E a altura do prédio é a variável independente. Resposta da letra A. A letra B diz: o custo de 6 pães e o preço por quilograma de pão, né? Então, o custo de 6 pães, né, vai depender, é a variável dependente, porque ele vai depender de quanto é o quilograma de pão, né? O quilograma de pão é a variável independente, né? Eu posso dizer que o quilograma de pão seja R$ 7. Então, o custo de 6 pães, eu vou pesar, dependendo de quanto der o peso dos pães, né? Eu vou saber quanto é que vai custar, porque vai depender do pão. Então, o custo de 6 pães é a variável dependente, né? Que ele depende da quantidade do quilograma. E o preço do quilograma do pão é a variável independente. Letra C. O tempo de viagem e a distância entre as cidades de origem e destino, né? Então, o tempo de viagem
é a variável dependente, né? Porque ela depende da distância das cidades. Já as distâncias da cidade não dependem de nada, né? Então, se eu sair de Ipueira até Caicó, né? O tempo que eu gasto é 1. Se eu sair de Ipueira para Natal, o tempo vai ser outro, né? Vai depender da distância das cidades. Então, o tempo nesse caso de viagem é a variável dependente, né? E a distância das cidades não depende de nenhuma variável. Letra D. O valor mensal da fatura de água e a quantidade de metros cúbicos consumidos no mês. Então, a variável independente aí é a quantidade de metros cúbicos de água consumidos no mês, né? Porque a pessoa pode consumir qualquer valor sem depender de outra variável. Já a quantidade da fatura, o total da fatura, né? A conta vai vir dependendo de quê? Da quantidade de água que você gastar. Então, a fatura, o valor da fatura é a variável dependente. E a quantidade de metros cúbicos de água consumida é a variável independente. Letra E. A massa de um objeto e a força necessária para colocá-lo em movimento. Então, a massa do objeto é a variável independente, né? Porque o objeto tem o peso dele independente de qualquer coisa. A variável dependente é a força que a gente precisa. Se o objeto for maior, a gente precisa colocar mais força para colocá-lo em movimento. Se o objeto for menor, menos força para colocá-lo em movimento. Nem maior, né? Mais pesado, né? Quanto mais pesado, mais força você tem que colocar para deixar o objeto em movimento. Colocá-lo em movimento. Questão 3, né? Uma locadora de automóveis anuncia uma promoção de aluguel de veículos na qual o locatário deve pagar uma taxa fixa de R$ 79,90, R$ 79,90, mais uma quantia proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Nessa promoção, para calcular a quantia que a ser paga pelo aluguel de um veículo, utiliza-se a fórmula Q igual a 79,90 mais 0,88D. A letra A pergunta: na fórmula Q igual a 79,90 mais 0,88D, qual é a variável dependente e a independente, né? Então, a variável dependente é a quantia a pagar, né? A variável dependente vai ser Q. A variável independente, né? É a quantidade de quilômetros rodados, né? Que qualquer pessoa pode rodar qualquer quantidade. Então, é a variável independente. Letra B pergunta: nessa locadora, qual o preço por quilômetro rodado, né? Então, se eu percorrer 1 quilômetro, seria 0,88, né? Então, cada quilômetro é 0,88 reais, né? Ou 88 centavos, né? Como queiram. Letra C, quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 230 quilômetros. Então, se uma pessoa percorreu 230 quilômetros, eu só é jogar na fórmula, substituir 230 foi a distância percorrida, então é o lugar do meu D. Então fica 79,90 mais 0,88 vezes 230. Então,
Q, né, que é a quantia a ser paga, vai ser 79,90 mais 0,88 vezes 230 deu 202,40. Então, quando eu somar 79,90 mais 202,40 dá 282,30. Isso em reais, né? Deu R$ 282,30.